Bom dia, pessoal. Começando aqui nosso segundo dia de webinário do Prêmio ABDE BID. Hoje a gente vai apresentar a categoria 2, Neoindustrialização Brasileira e Desenvolvimento Sustentável. Me chamo Luísa, sou analista aqui de Sustentabilidade, Economia e Inovação na ABDE. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, os autores, quem está nos assistindo aí pela live do YouTube. Espero que tenham um bom evento. Agora eu vou passar a palavra, a gente agradece, claro, ao BID, nosso parceiro, ao OCB. Agora eu vou passar a palavra ao nosso moderador, Pedro Miranda, do IPEA, para a gente dar início já à apresentação dos artigos. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos os colegas que estão aqui na sala. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo online. Meu nome é Pedro Miranda, eu sou diretor adjunto de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. Queria começar agradecendo o convite e parabenizando a BDE e o BID pela iniciativa, né, na qual o IPEA também foi parceiro, né, e espero que a gente continue aí com essa parceria por longa data e por próximas edições do prêmio. É uma iniciativa extremamente relevante, né, para o debate do projeto de desenvolvimento brasileiro, né. Como Luísa colocou, hoje a gente está, na verdade, dando seguimento à série de webinários do prêmio ABDE BID 2024, né, com a apresentação dos artigos vencedores, né, e hoje a gente tem a apresentação dos artigos da segunda categoria, que é a Neoindustrialização Brasileira e o Desenvolvimento Sustentável, né, com o primeiro artigo vencedor, que é o Neoindustrialização e Destinos Turísticos Inteligentes, Diálogos para Novos Horizontes da Indústria sem chaminés no Ceará, Brasil, de Francisco Laércio Pereira Braga, que está aqui com a gente, Felipe da Silva e Elda Fontenelle, né. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do artigo Política Industrial e Neoindustrialização Brasileira, os limites a partir da doença brasileira, do Antônio Carlos Diegues, que também vai estar aqui com a gente já já, né. Na sequência da apresentação dos dois artigos, a Luísa vai voltar e vai, para fomentar o debate, ela vai fazer uma série de comentários a respeito dos dois trabalhos, e depois a gente vai abrir para perguntas das pessoas que nos acompanham online. E a gente vai pedir que essas perguntas sejam feitas no chat, né, do YouTube, que vocês têm aí disponível para vocês, colocando, se possível, também o direcionamento, né, para qual dos autores e para qual das pessoas vocês estão direcionando a pergunta e quem vocês gostariam que comentasse. Então, sem mais delongas, perfeito. Caros, então, a gente vai inverter a ordem, a gente vai ter agora a apresentação do artigo Política Industrial e Neoindustrialização Brasileira, os limites a partir da doença brasileira, do Antônio Carlos Diegues. Diegues, a palavra está contigo. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Bom dia a todos e todas. Parabenizo a equipe da BDE e do BID, aqui na presença, na figura do André Godoy, diretor executivo, da Cláudia Veiga. Parabenizo também o IPEA, na figura aqui do Pedro, e a Luísa Nascimento, também analista da BDE, pela realização desse plano, desse prêmio em sua 10ª edição, já que é tão importante para a gente pensar o desenvolvimento nacional. É um prazer estar aqui como premiado na edição 2014, e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Política Industrial e Neoindustrialização Brasileira, os limites a partir da doença brasileira. Bom, o trabalho tem... Diegues, desculpe, a gente precisa só que você coloque no modo leitura, que a gente não está vendo seu trabalho no modo apresentação. Tá, desculpa. E agora? Não também. Não, você tem que... Para o compartilhamento, na sequência, coloque em modo apresentação e modo leitura e depois o compartilhamento. A gente já havia treinado isso, né? Peço desculpas. E não deu de novo. Você precisa primeiro colocar
o arquivo em modo apresentação e na sequência fazer o compartilhamento. Eu havia tentado fazer isso, mas desculpa, pessoal. Mas são os problemas técnicos naturais comuns É, das nossas atividades online. Tenho eu certeza sei. que a nossa audiência compreende. É que aí eu tento colocar, eu volto para o YouTube. Meu Deus do céu. Aqui já está em modo apresentação, compartilhação, compartilhar. Acho que vai. Agora sim, né? Sim, agora sim podemos começar. Obrigado, Diego. Só que também não está modificando. Talvez se você, em vez de colocar no modo apresentação, colocar no modo leitura, que é o botãozinho à esquerda. Modo lei. Às vezes ele ajuda. Não, Que é o ainda botãozinho não. logo à esquerda desse. À esquerda, Aí abaixo à direita, aí onde você tem o botão do modo apresentação, a gente tem um botão do modo leitura. Aí você coloca no modo leitura, ok. só que você precisa fazer isso. Isso, agora foi. Agora foi? Ok. Sim, só que você parou de compartilhar. Tá. Você precisa voltar a compartilhar com a gente agora. Vai em modo leitura. Perfeito. Agora sim. Agora sim. Mil desculpas, Perfeito, vamos lá. mil desculpas novamente, pessoal que está nos assistindo por atrapalhar a dinâmica da live. A gente havia treinado isso, mas enfim. Então, rapidamente, quais são as propostas de contribuição do artigo? A gente tenta analisar a política industrial no cenário de neoindustrialização a partir da leitura desenvolvida em trabalhos anteriores do que a gente denomina de doença brasileira. Vale uma breve ressalva de que esse trabalho foi redigido antes da divulgação da NIB. Então, ou seja, tem algumas coincidências, por interpretações semelhantes, e algumas colocações que já ficaram, de certa forma, inseridas no debate posterior. Então, quais são as contribuições pretendidas pelo trabalho, né? Primeiro, é propor uma tipologia de política industrial de inovação a partir do diálogo entre três diferentes leituras. Primeira leitura dos neo-schumpeterianos a partir da ideia de smart policies, ou seja, de políticas muito bem recortadas que fomentam a inovação e têm menos ênfase na dinâmica da estrutura produtiva, mas trazer para esse debate também a noção de política industrial dos desenvolvimentistas, que olha para a transformação estrutural, redução da heterogeneidade, e combinar esse arcabouço com a lógica das políticas orientadas à missão. Então, a ideia é, nessa tipologia, observa-se na literatura, pelo menos na nossa interpretação, uma falta de diálogo tão profundo entre essas três dimensões fundamentais da política industrial, entre três arcabouços normativos, né, que na nossa leitura seriam mais bem-sucedidos se dialogassem. Não dá tempo aqui, a apresentação é curta, são 20 minutos de fazer grandes aprofundamentos teóricos, mas eu vou tentar deixar um pouquinho claro. A segunda contribuição
no artigo, a gente pretende fundamentar as sugestões de políticas industriais de inovação para a neoindustrialização brasileira no cenário que a gente determina de doença brasileira e na vigência de cadeias globais de valor. O que que é isso, então, basicamente? Pensar uma tipologia de política, como fazer política a partir dos condicionantes, a partir de três fundamentos normativos complementares, e segundo, olhar para a economia política da política industrial, por caso brasileiro, tentando destacar que os esforços de política industrial e de neoindustrialização no cenário atual, nos anos 2000, levando em consideração as cadeias e a estrutura produtiva brasileira, têm condicionantes muito distintos daqueles, talvez desejáveis, ou daqueles que foram típicos do período do desenvolvimentismo. Ok. Dito isso, o que que a gente entende por doença brasileira, né? O condicionante maior. É a ideia de que, desde os anos 2000, primeiro governo Lula, basicamente, mas anos 2000, grosso modo, o que que a gente observa? O que que é a doença brasileira? É a coexistência de um padrão de desindustrialização e especialização regressiva com a gestação de estratégias de concorrência que garantem a acumulação do capital alocado na esfera industrial de uma maneira contraditória à lógica do desenvolvimentismo. Então, a doença brasileira vai mostrar que, apesar da tendência de desindustrialização nessas duas primeiras décadas, de regressão estrutural, essa tendência de desindustrialização não necessariamente, na maior parte dos setores, implica numa redução na capacidade de acumulação do capital alocado na esfera industrial, como poderia se pensar numa lógica tradicional do desenvolvimentismo. Aqui, no cenário de doença brasileira, muitas vezes, como a dinâmica da acumulação não necessariamente está vinculada na atividade produtiva em suas diversas acepções, é possível verificar uma relação distinta daquela do tradicional, observado no período desenvolvimentista, do movimento entre variáveis chaves, como juros, câmbio e investimentos. Ele tem uma relação diferente da canônica em alguns segmentos. Então, não necessariamente, por exemplo, uma taxa de câmbio desvalorizada vai ter impacto positivo no aumento do investimento industrial, no aumento da acumulação industrial e na transformação na estrutura produtiva brasileira, e no aumento da competitividade. A relação entre câmbio e juros, no que diz respeito à acumulação e à dinâmica da concorrência do capital industrial, é mais complexa do que aquela observada no período desenvolvimentista. A gente não tem muito tempo para aprofundar, então a mensagem é essa. Por que isso ocorre? Na nossa interpretação, porque primeiro, três grandes características. Há uma mudança na forma de complementaridade do capital industrial brasileiro em relação ao capital produtivo internacional. No período desenvolvimentista, a gente observa essa complementaridade muito clara. Há uma subordinação em diversas dimensões e há inclusive debates posteriores acerca da relação de dependência ou de como essa complementaridade pode ter, de alguma forma ou de outra, reduzido o potencial de inovação domesticamente. Porém, o capital internacional, no período do desenvolvimentismo, ele estava associado a uma transformação estrutural positiva, ou seja, ele se dirigia para atividades de maior valor agregado, ele se dirigia para atividades de maior densidade produtiva, próximas ou avançando em direção à fronteira internacional. Próximas, não necessariamente, mas o sentido era esse, ainda que houvesse diversas implicações no que diz respeito à capacidade de desenvolvimento autônomo. Então, a complementaridade entre o capital nacional e o internacional era de uma forma a ser organizada a partir da perspectiva setorial. Então, você tinha uma divisão internacional e local do trabalho que fazia que o capital local fosse associado a determinados setores e atividades menos complexos. Essa complementaridade muda na nossa interpretação. A complementaridade deixa de ser uma complementaridade a partir da lógica de setores
para passar a ser a partir de atividades. Isso é muito importante. Então, o capital industrial nacional reage a um período de desindustrialização, de acirramento da concorrência internacional e se reassocia ao capital internacional de outras formas, a partir de uma complementaridade em atividades e não mais em setores necessariamente. O que que isso significa? Levando em consideração as cadeias globais de valor e a lógica da curva sorriso, cada vez mais você observa o capital nacional se associando ao capital internacional dentro da indústria, mas em atividades não necessariamente produtivas, vinculadas à representação do capital internacional. Representação comercial, financeira, de marketing e alguma tropicalização na produção. Então, isso faz com que, por exemplo, não necessariamente uma taxa de câmbio desvalorizada signifique o maior potencial de acumulação no curto prazo do capital industrial nacional. Isso deve ser levado em consideração, nossa proposta aqui no artigo, ao se pensar a política industrial. Segundo fundamento da lógica da doença brasileira, a lógica da acumulação e do incremento da competitividade, desculpa, pessoal, está cada vez mais vinculada a uma transformação estrutural não virtuosa. Aquela lógica do desenvolvimentismo que se avançava para setores com maior produtividade, maiores salários, mais próximos da fronteira internacional. Isso muda. Então, você tem uma estratégia concorrencial bem sucedida, mas que está associada ao crescimento da especialização regressiva. Então, a industrialização avança, mas não necessariamente contornando as vantagens comparativas estáticas, como a gente imaginava. Então, é possível você verificar um avanço da industrialização em alguns setores, reforçando a especialização regressiva e a partir de estratégias de competitividade defensivas. Ou seja, a capacidade da indústria contribuir para o desenvolvimento nacional também se reconfigura. Eu tenho metamorfoses nessa lógica da contribuição no cenário da doença brasileira, o que traz implicações importantes também para a política industrial. E assim, a competitividade, a busca por competitividade, vai também ter um componente estático bastante importante, que está sempre associado a uma lógica da redução dos custos. Não uma redução dos custos por meio do aumento da produtividade, custos relativos, né, por meio do aumento da produtividade e da inovação, mas por meio de permanentes pressões por novos incentivos fiscais, tributários de diversa natureza. Ok. Nesse cenário, a gente traz à pauta a necessidade de se discutir a economia política da neoindustrialização. Ou seja, dado esse conjunto de fatores que eu coloquei, ao se pensar na neoindustrialização, algumas perguntas emergem ali no artigo. Olha, dadas as características da dinâmica da acumulação das grandes empresas industriais brasileiras, quais são as possibilidades de se construir uma coalizão industrialista? Ou seja, dado que a lógica de concorrência e de acumulação do setor já se reorganizou perante os desafios internacionais, perante a desindustrialização, e ela é cada vez mais desvinculada daquela lógica desenvolvimentista clássica, como eu vou construir uma coalizão industrialista tradicional? Ou seja, em outros termos, até que ponto e qual tipo de política industrial de inovação interessa a essa forma de organização e de acumulação da indústria brasileira? Em outros termos, né, seria necessária uma estratégia de neoindustrialização para garantir a rentabilidade do capital industrial brasileiro a partir dessa lógica de concorrência e acumulação? E uma terceira pergunta: nesse cenário, qual seria a estratégia mais promissora? Reindustrialização ou neoindustrialização? A gente acha, inclusive, a acepção do termo neoindustrialização é muito acertada na nossa política industrial. Vale lembrar que a gente estava escrevendo um pouco antes da política esse artigo também, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente deve pensar uma política industrial que não retroceda necessariamente a um arcabouço de política tradicional do desenvolvimentismo e que leve em consideração uma lógica produtivista como então.
mas repensar o que é política industrial a partir dos condicionantes colocados. Nesse sentido, feitos esses condicionantes, a gente propõe uma tipologia, que eu vou apresentar muito brevemente aqui, a partir do diálogo entre três interpretações, para se pensar a política industrial. Primeiro, dialogando com os smart policies. A política industrial brasileira tem que se centrar na lógica da construção de capacidades tecnológicas e inovativas, ou seja, esse tem que ser um elemento, o que está na NIB, né, central para a dinâmica da política industrial num cenário de transição para um novo técnico paradigma produtivo. Nesse cenário, isso é muito claro as noções de smart policies dos não-schumpeterianos. Por outro lado, na nossa interpretação, a maior parte da leitura neo-schumpeteriana vinculada às smart policies não traz a dimensão da estrutura produtiva desse movimento de transformação estrutural para o centro do debate. É o que o Chang chama, o Rajun Chang chama de bringing production back. É de trazer a produção para o centro do debate, a estrutura industrial e a heterogeneidade. Então a gente tem que olhar para a inovação, mas olhar permeado pela heterogeneidade da estrutura produtiva e a necessidade das conexões entre essa estrutura produtiva ter capacidade de contribuir para o desenvolvimento, que é o que os desenvolvimentistas fazem. E nesse sentido, um terceiro arcabouço, a gente sugere que, a partir de uma visão moderna de política industrial, elas sejam orientadas a missões que têm uma capacidade de coordenação e de enforcement institucional ampla, aderente aos objetivos da sociedade e levem em consideração também a necessidade de permanente transformação institucional. Ou seja, o que o Rainer Kattel chama até de Estado empreendedor dentro das instituições, a capacidade de você modificar a burocracia e as instituições de modo a dar suporte a essa política industrial. Nesse sentido, a nossa tipologia sugere 4 grandes blocos de política industrial. O primeiro deles, muito brevemente, né, pessoal? Espero ser claro. A gente vai combinar nessa tipologia o grau de efetividade das políticas industriais com o nível de capacitações tecnológicas dos agentes. Então, para pensar a política industrial por caso brasileiro, essa é uma tipologia que se pretende teórico-normativa, não necessariamente aplicada ao Brasil, mas aqui a gente está olhando para o Brasil. Isso está lá num artigo que foi publicado na Revista de Economia Contemporânea, num número especial em homenagem ao professor Davi Kupfer. Então, a lógica é, primeiro eu olho para o nível de capacitação tecnológica, produtiva, organizacional e inovativa dos agentes locais, né? Aí eu segmento eles em elevado e baixo. Claro que para fazer essa identificação, eu tenho que fazer um conjunto de estudos que levem em consideração indicadores tradicionais da literatura internacional, que não estão explicados aqui por questão de tempo. Então, eu olho para as capacitações. Depois, eu olho para o grau de efetividade. Eu tenho instrumentos de política industrial capazes de aumentar a efetividade, de aumentar, não, desculpa, de ter uma alta efetividade da política. Um exemplo, eu posso imaginar que uma política industrial brasileira queira fazer com que o Brasil seja um líder em semicondutores de última geração, de 3 nanômetros. Mas quais são os meus níveis de capacitações tecnológicas nesses setores? Quão distantes da fronteira eles estão? E qual o grau de efetividade das políticas industriais que eu tenho para esse setor? Por exemplo, eu tenho o volume de recursos necessário? Eu tenho, se eu tiver compras públicas relevantes para esse mercado, talvez a efetividade seja maior. Se eu tiver muitas multinacionais, talvez a efetividade seja menor. Se eu tiver um mercado doméstico muito amplo, talvez eu tenha mais margem de manobra, eu consigo ter uma efetividade maior. Se o mercado doméstico não for tão relevante, em escala mundial, eu tenho menos mecanismo de direcionamento. E assim sucessivamente. Então, quando a gente combina aqui na nossa tipologia, estou caminhando já para o final, um, um grau de efetividade elevada das políticas industriais e um nível de capacitações produtivas e tecnológicas elevada, qual que é a nossa sugestão de política? Desenvolvimento tecnológico local. Aí é o filé mignon.
eu tenho nível de capacitação tecnológica elevada e grau de efetividade elevada. Aí eu posso trabalhar com uma política que seja de grande ênfase no desenvolvimento tecnológico local. E aí, na nossa tipologia, a gente segmenta para áreas de alta transversalidade, pervasividade na economia e baixa transversalidade. Não dá tempo aqui de entrar em detalhes, né? Mas a gente vai mostrando instrumento por instrumento. Quando eu tenho uma elevada efetividade da política industrial, tenho mecanismos de BNDES, tenho setores cujo mercado doméstico são relevantes, eu tenho agentes nacionais relevantes, etc. Mas o nível de capacitações tecnológicas é baixo, na nossa interpretação, não necessariamente adianta ou é melhor eu ter uma política com objetivo de desenvolvimento tecnológico nacional, domínio da tecnologia nacional na fronteira. Aqui, talvez o mais adequado seja o fomento às atividades de médio valor agregado, vinculadas à estrutura produtiva doméstica, perspectiva desenvolvimentista. Ou seja, exigindo conteúdo nacional também, mas exigindo capacitações tecnológicas nacionais. Ou seja, uma política de fomento a atividades de médio valor agregado, que também é relevante, por meio do fomento também às pequenas e médias empresas, aumento da transversalidade. Por outro lado, penúltimo quadrante, quando eu tenho um nível de competência tecnológica elevada, mas o grau de efetividade das políticas é baixo, por N fatores, aí o que a gente sugere é um fomento à competitividade sistêmica, por meio do financiamento às empresas de base tecnológica. Se eu tenho competitividade elevada, mas eu não consigo coordenar tanto as políticas, eu tenho um fomento sistêmico à inovação. Isso vai depender da transversalidade. Pode ser política horizontal, ou pode ser formação de recursos humanos, atividades extensionistas, oferta de crédito em condições adequadas. E, por fim, quando a gente tem um baixo grau de efetividade das políticas e um baixo nível de capacitações tecnológicas, a gente sugere que as políticas sejam de incorporação de tecnologias com vista à difusão para aumentar a produtividade. Então, às vezes, em alguns cenários, quando a gente tem baixa efetividade e baixa capacidade tecnológica, mas aquele setor é muito relevante para a estrutura produtiva como um todo, talvez a redução de impostos para importação e para transmissão seja relevante. Nesse sentido, mais um minutinho, para pensar os condicionantes da política industrial no Brasil, levando em consideração a tipologia, a gente deve pensar o seguinte na nossa proposta. Olha, qual é a legitimidade da política industrial em diversos setores, inclusive na elite empresarial? O tema volta à força, com muita força no mundo, ganha mais legitimidade, mas qual o espaço no Brasil? Segundo, para pensar a política industrial, a gente tem que pensar um horizonte de viabilidade de curto prazo, levando em consideração os ciclos eleitorais. Ou seja, a gente propõe aqui uma economia política, a partir da economia política da política industrial, entender os condicionantes. E não necessariamente replicar de alguma forma ou de outra, talvez isso fosse desejável, né? Mas a gente não tem a correlação de forças do Estado desenvolvimentista asiático, por exemplo. E levar a uma visão moderna de política industrial. Meu último slide. Quais seriam, então, as nossas propostas de missões norteadoras? Lembrando que isso foi feito antes da NIB, né? Primeiro, é um aumento da produtividade industrial acima do ritmo do crescimento do PIB per capita. Essa é a nossa proposta norteadora, a nossa missão central. Aumentar a política industrial, a produtividade acima do crescimento do PIB. Isso dá para trazer junto consigo diversas políticas. Avançar substancialmente, segundo a missão, em serviços públicos inteligentes, com ênfase em saúde, educação, mobilidade e segurança, e soluções destinadas ao agronegócio, ambas agronegócio ou transição. Não ficou tão legal aqui, mas a ideia de aproveitar também nossas vantagens comparativas, habilitadas por tecnologias baseadas na indústria 4.0 e, por fim, fomentar de maneira ubíqua a transição verde. Então, três grandes missões: aumentar a produtividade, serviços públicos inteligentes, indústria 4.0 no agronegócio e fomentar a transição verde. Então, essas são as nossas propostas, levando em consideração os condicionantes da doença brasileira e a tipologia de política industrial. Peço desculpas novamente pela demora e pela confusão no início da apresentação
e agradeço o convite, estou à disposição aqui dos colegas para a gente debater. Obrigado. Obrigado, Diegues, pela excelente didática apresentação e pela excelente contribuição também para o debate super relevante que a gente tem nesse momento, né, em relação à estrutura da indústria brasileira. A gente vai passar a palavra agora, então, para o Francisco Laércio Pereira Braga, que vai apresentar o artigo que foi premiado em primeiro lugar, na categoria 2, o Neoindustrialização, Destinos Turísticos Inteligentes, Diálogos para Novos Horizontes da Indústria Sem Chaminés no Ceará, no Brasil. Francisco, a palavra está contigo. Oi, bom dia de novo. Vou seguir os passos que me recomendaram, tá? Eu acredito que agora seja possível encaminhar o arquivo. De toda forma, tá? Eu enviei para vocês, caso seja necessário a utilização em uma emergência plano 2, tá? Então, estou anexando. Ele fica bloqueado para mim. Eu tento abrir configuração de sistema. Realmente é o meu computador que está prejudicando o compartilhamento. Se alguém puder, abrir a apresentação e compartilhar, eu faço as falas. Eu agradeço profundamente. Caros colegas que estão na audiência, eu peço para vocês só mais um instantinho, a gente vai contornar esse problema técnico. Francisco, nossa equipe da BDE já vai compartilhar. Tá, então eu vou iniciar aqui enquanto a equipe compartilha, tá? Queria agradecer a BDE por essa oportunidade, tá? Nós, autores, eu, Francisco Laércio, Felipe Pinto, pesquisador do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, e a professora Fontinelli Taim, também agradecemos essa oportunidade de poder apresentar os principais resultados dessa nossa pesquisa que foi realizada em 2024. Tá? Então, para contextualizar, nós três trabalhamos em um projeto aqui no estado, exatamente trabalhando com arranjos produtivos locais, através da identificação, mapeamento e visitas de campo, certo? E uma dessas visitas nós identificamos exatamente arranjos produtivos locais no segmento do turismo. E foi a partir daí que nós pensamos na estratégia de elaborar um artigo que fizesse a junção dessas duas teorias importantes, que é a neoindustrialização e destinos turísticos inteligentes. Então, nosso artigo tem como título exatamente a neoindustrialização e destinos turísticos inteligentes, diálogos para novos horizontes da indústria sem chaminés no estado do Ceará, tá? No Brasil. É interessante colocar aqui o contexto, tá? Referente à pesquisa que nós desenvolvemos. Então, no final do século XX, início do século XXI, nós percebemos aí o surgimento da neoindustrialização com o objetivo de buscar exatamente o desenvolvimento inovador. E isso faz com que haja um alinhamento entre os desafios e até mesmo as vantagens dos aspectos urbanos, o ambiental, a geração de emprego, a agregação de valor em cadeias produtivas, a transferência de tecnologias e, principalmente, a qualidade de vida daquelas pessoas que são residentes, né, nesses locais que essas indústrias atuam. A temática da neoindustrialização, né, que está frequentemente associada a cadeias globais de integração da indústria, do setor de serviços, dentro da dimensão sustentabilidade, isso acaba gerando impactos ambientais. Só que, durante o processo de pesquisa, nós percebemos que essa ideia, essa temática da neoindustrialização ainda é pouco visualizada dentro da indústria do turismo.
E o turismo, tradicionalmente visto como as indústrias sem chaminés, está cada vez mais conectado a esse novo modelo de indústria brasileira. Claro que hoje nós sabemos que essa ideia de indústria sem chaminé já foi deixada de lado porque o setor, ou a indústria do turismo, impacta tanto quanto as indústrias com chaminés. Então, o impacto ambiental que elas causam demanda uma atenção maior para essas questões ambientais. Assim, a neoindustrialização ela vai buscar integrar esses aspectos de sustentabilidade e inovação em todos os setores produtivos, tá? Incluindo o segmento do turismo. Quando a gente entra na questão mesmo de estudar o turismo mais a fundo, nós percebemos que as grandes transformações que hoje o turismo enfrenta ou passa, tá, acaba estimulando essas pesquisas e a busca por novos mecanismos, instrumentos que façam com que o turismo seja promovido e que promova também a qualidade de vida e sustentabilidade ambiental de todo aquele meio em que ele está inserido, tá? E aí entra exatamente a questão da inovação e da tecnologia. É nesse âmbito que chega a ideia de destinos turísticos inteligentes, tá? No Brasil, ele surge em 2010, mas a década de 2010 foi, eu acho que, o ponto alto da teoria dos destinos turísticos inteligentes. Apesar dos avanços que acontecem atualmente nas pesquisas, ele ainda é muito incipiente e demanda cada vez mais estudos nessa área. O Ministério do Turismo, por sua vez, elaborou uma ferramenta, que é o Mapa do Turismo, em que ele traz, tá, uma grande quantidade de informações com o propósito de organizar e promover a gestão e estruturação e promoção do turismo, só que numa perspectiva mais estadual, municipal. Para o estado do Ceará, quando vocês visualizam lá no mapa do turismo, a gente consegue identificar 12 regiões aqui do estado do Ceará dentro das 5 categorias definidas pelo Ministério do Turismo. E é exatamente dentro desse contexto, tá, que a gente pensou na questão de pesquisa do artigo. Primeiro, como que a neoindustrialização e os destinos turísticos inteligentes podem contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável em destinos cearenses categorizados como A e B pelo Mapa do Turismo Brasileiro? O objetivo do trabalho é exatamente analisar o alinhamento das características, tá, do turismo turístico, dos municípios turísticos do estado do Ceará com os princípios de destino turísticos inteligentes. Certo? Então, os objetivos específicos é verificar a inexistência de concentração de aglomerações produtivas relacionadas às atividades características de turismo nos municípios selecionados, verificar o alinhamento das características dos municípios turísticos com os eixos principais do modelo de destinos turísticos inteligentes. Então, todo esse panorama, tá, nos auxiliou a poder definir a base teórica do estudo. Então, a gente faz essa retomada, certo? Com relação à reindustrialização brasileira, que teve aí uma densidade maior a partir de 2020, com a elevação do papel da política industrial no país. Então, foi esse momento que a denominação de neoindustrialização garante a sustentabilidade ambiental. Também, dentro desse conceito de neoindustrialização, existe uma ênfase maior para a questão da sustentabilidade, da inovação produtiva e a transição verde, tá? Buscando integrar a indústria 4.0 e as novas tecnologias. Então, o que é que a gente percebe aí com essa conceituação de neoindustrialização? Que a inovação e a mudança tecnológica se tornam cada vez essenciais para a indústria e, por consequência, na dinâmica do desenvolvimento. O pilar que vai sustentar a teoria da neoindustrialização é exatamente a dimensão ambiental, ou seja, ele aparece dentro desse contexto, diante de modificações de cenários econômicos, de rápida evolução tecnológica, do surgimento de novos modelos de negócio e a busca por inovações. No caso dos destinos turísticos inteligentes, tá, ele é pautado em alguns eixos.
Então, nós temos o eixo da promoção, da inovação, da tecnologia, da criatividade, da acessibilidade. E aí entra na sustentabilidade, segurança, promoção e marketing, mobilidade e transporte e governança. Então, todas esses eixos, essas dimensões é que vão sustentar a teoria dos destinos turísticos inteligentes. Então, o modelo de destinos turísticos inteligentes se baseia exatamente na utilização de tecnologias da informação e comunicação, de modo a promover a sustentabilidade e a inovação e, consequentemente, a governança colaborativa no turismo. No cenário brasileiro, somente em 2021, para ter uma ideia da importância, que o Ministério do Turismo do Brasil lançou o projeto Modelo DTI Brasil, espelhados lá no modelo espanhol, tá? Que fez com que pudesse fazer adaptações à nossa realidade. E aí acabou adicionando exatamente esses eixos multidimensionais para poder direcionar o desenvolvimento dos destinos turísticos aqui no Brasil, após a identificação das potencialidades. Em termos metodológicos, nós seguimos, primeiro, a seleção dos municípios cearenses que entrariam aí nesse rol de observação da equipe. Então, nós temos hoje, atualmente, tá, municípios categorizados como A e B, que são aqueles de maior prioridade e potencial para o desenvolvimento do turismo, certo? E aí, de acordo com vocês podem verificar no mapa, nós temos dois municípios categorizados como A. O primeiro município é exatamente Fortaleza e o segundo município é Jijoca, tá? Jijoca de Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara pertence a uma das rotas turísticas do estado do Ceará, tá? Que é a Rota das Emoções. Fortaleza, apesar de não participar de nenhuma rota, mas Fortaleza está numa posição estratégica que todo turista que chega no estado do Ceará, ele é direcionado para as várias rotas turísticas no estado do Ceará, que vai desde o litoral leste até o litoral oeste do estado. Mas também os turistas podem procurar outras regiões dentro do estado do Ceará que trabalha com essa ideia do turismo. Por exemplo, lá no sul do estado, nós temos Juazeiro do Norte, que tem o turismo religioso muito forte. Nós temos Canidé, que também tem o turismo religioso movimentando, dinamizando ali a economia local. E temos regiões serranas que também são atrativos para esses turistas. Então, nós pegamos exatamente 12 municípios, tá, que são categorizados como A e B pelo Ministério do Turismo, e fizemos análise de dados secundários a partir de informações de emprego e renda, tá? Para isso, nós utilizamos o quociente locacional, que é um indicador muito utilizado na economia regional, a partir de dados formais fornecidos pela RAIS, tá? E aí, nós fizemos também um complemento com base nos indicadores qualitativos fornecidos pelo mapa do Ministério do Turismo. E aí entra várias categorias ou dimensões que são contemplados pelos destinos turísticos inteligentes. Então, foi no total 18 variáveis que foram analisados dentro das dimensões que o turismo, destinos turísticos inteligentes consideram. Os principais resultados que nós observamos dentre esses 12 municípios analisados é que realmente existe uma concentração significativa de atividades turísticas sendo desenvolvidas nesses municípios selecionados, sendo que aqueles que tiveram uma maior representatividade, né, ou que mostrou realmente que reforçou a existência de uma especialização nessas atividades características de turismo, são exatamente Jijoca de Jericoacoara, né, com um QL de empresas de 8,36 e um QL de empregos em torno de 14,28. Mas também temos aí Aracati, sendo um ponto forte, tá, no estado, Fortaleza, Caucaia e os outros municípios, como Beberibe, Camusim e Juazeiro do Norte. Então, no estado do Ceará, atualmente nós temos dois arranjos produtivos fortes no litoral de turismo, tá? No litoral leste, nós temos um conjunto de municípios que formam esse arranjo produtivo, e no litoral oeste, nós temos outros dois arranjos produtivos. Um deles é exatamente Jijoca de Jericoacoara.
Outros resultados interessantes com relação aos indicadores de destinos turísticos inteligentes, tá? Foi possível observar que entre os 7 destinos com concentração de aglomerações referentes a essas atividades características de turismo, 4 se destacam como aqueles que mais atendem às características dos eixos da estratégia de DTI. São eles: Fortaleza, conseguindo, né, abranger aí 94% das 18 características elencadas, né, variáveis selecionadas. Caucaia, 84,21%, Aracati, 78,95%. Em compensação, Jijoca, que é muito forte no turismo, apresenta aí algumas dificuldades com relação àquelas características do destino turístico inteligente. Ou seja, são desafios que precisam ser contornados, apesar de toda a sua força e especialidade nesse segmento. Outros resultados também interessantes é que muitas variáveis que foram analisadas mostram exatamente desafios que precisam ser contornados por meio de ações bem direcionadas, tá? Um desses desafios é exatamente a questão da segurança no atendimento aos turistas, que somente foi observado em Fortaleza e Caucaia. Outra variável crítica também dentro desse rol de observações é exatamente um plano municipal de turismo, que só estava presente em Fortaleza, Caucaia e Aracati. Quando a gente vai para o plano diretor e urbano, a gente verifica exatamente a falta de contemplar exatamente o turismo no plano diretor urbano desses municípios, tá? Que só estava presente no caso de Fortaleza, de Joca de Jericoacoara e Caucaia. Então, a gente já percebe que Fortaleza está sempre presente aí, contando com essas características que são importantes para podermos afirmar que é um potencial destino inteligente no estado do Ceará. As discussões que nós tiramos desses levantamentos é exatamente que a indústria do turismo ele vai caminhar e se alinhar à concepção da neoindustrialização, mas sobre uma nova estratégia, que é a estratégia dos destinos turísticos inteligentes. O fato é que os DTIs se pautam na inserção de inovação tecnológica, tá? Como estratégia de aplicação de TICs, exatamente com o objetivo de melhorar a experiência dos turistas. Hoje, os destinos, para poder enfrentar uma concorrência cada vez maior, tá, diante outros municípios que também desenvolvem a mesma atividade, é procurar elementos que promovam uma experiência melhor para esses turistas. E aí eles começam a agregar inovações tecnológicas nesse processo. O turismo hoje no estado do Ceará, grande parte é o turismo de massa, certo? Que é aquele turismo de sol e praia, e que pressiona principalmente o uso dos recursos naturais, culturais e históricos, dentro desses atrativos turísticos que esses destinos possuem. Outra possibilidade, ou novos horizontes que se delineia nessa questão da neoindustrialização e destinos turísticos inteligentes, é exatamente o papel da sustentabilidade, com a incorporação dessa transição verde de desenvolvimento industrial e competitividade da conservação do patrimônio natural e sustentabilidade. Hoje, muitos desses destinos turísticos da região costeira do estado do Ceará convivem com realidades totalmente diferentes, tá? Contextos econômicos totalmente diferentes. E aí, a grande ideia é que, para poder enfrentar essa concorrência, é necessário que se promova a implantação de plataformas digitais para navegação, ou seja, isso inclui aplicativos de mapas, sistemas de localização, plataformas de informações turísticas, tudo isso para facilitar o acesso e, consequentemente, elevar a experiência do turista. A adoção de sistemas de pagamento digital, né, que hoje parece ser algo bem comum, precisa ser fortalecido através dessas plataformas de reserva online, que infelizmente nem todos os municípios no estado do Ceará que trabalham com turismo realizam, tá? E isso aumenta a segurança do turista. Sistemas que conectem diferentes serviços turísticos acaba também proporcionando uma experiência diferenciada. E isso faz com que aquele destino ganhe uma especificidade,
certo? E consiga cada vez mais atrair novos visitantes. E, por fim, a coleta e análise de dados, ela é importante para a gestão daquele destino turístico, tá? Para poder auxiliar no planejamento para promover o crescimento do setor. Dentre as considerações finais e recomendações que nós colocamos no artigo, que vocês vão ter a oportunidade de ler quando o livro for lançado, é exatamente a integração entre a neoindustrialização e os destinos turísticos inteligentes, que oferece aí uma estratégia inovadora para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável. Hoje, a inteligência artificial está sendo muito utilizada com esse intuito de identificar aquelas regiões que possuem uma maior degradação devido a um fluxo muito grande de turistas. E dentre os municípios que nós analisamos aqui no estado do Ceará, Fortaleza ele vem se destacando exatamente aí nesse alinhamento com os eixos dos destinos turísticos inteligentes. E isso acaba servindo como uma referência para os destinos do estado do Ceará. Outra coisa que é fundamental é investir em políticas públicas para superar as lacunas, principalmente com relação a transporte, a acessibilidade e sustentabilidade. Porque hoje nós temos alguns municípios no estado do Ceará que precisam focar mais nessa questão do transporte para locomoção dos turistas de Fortaleza até esses locais e principalmente a questão da acessibilidade. Ou seja, tem pessoas que têm problemas de facilidade de acesso, certo? Ou de, de chegar a um determinado local turístico e outros que não têm essa possibilidade. Então, hoje, alguns destinos já estão utilizando a questão da realidade aumentada. E aí, aquele turista que tem problema de acessibilidade passa a ter uma experiência diferenciada. E aí, chegando nas recomendações finais, é interessante que o poder público desses municípios, tá, repense exatamente na elaboração e implementação de planos municipais e diretores relacionados ao turismo, ou seja, colocar o turismo dentro dessa discussão e que esse turismo esteja alinhado com aqueles eixos dos destinos turísticos inteligentes. Outra recomendação é investir na questão da infraestrutura turística, tá? E aí eu estou falando em termos de logística, tá? Para a criação de um sistema de transporte inteligente, eficiente e sustentável, mas falo também da questão da receptividade desses locais aos turistas. E, por fim, explorar o potencial e o desenvolvimento de arranjos produtivos locais. Se nós temos nas duas regiões do estado do Ceará, regiões costeiras, arranjos produtivos locais que já têm uma certa governança, por que não utilizar esse potencial para promover exatamente o turismo mais sustentável com base na inovação, na tecnologia? Então, a implementação destas recomendações pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de um turismo bem mais sustentável, inovador e alinhado aos princípios da neoindustrialização do Estado do Ceará e com a ideia de destinos turísticos inteligentes. Então, abre-se aí uma nova janela para estudo. E, por fim, eu agradeço, né, mais uma vez a BDE por essa oportunidade. Peço desculpas com relação a não ter conseguido espelhar, né, a apresentação, mas graças a Deus deu certo. A equipe está apresentando. Caso vocês tenham algum interesse adicional, meu e-mail de contato, certo? Eu respondo sem nenhum problema. E eu agradeço e aguardo aí os questionamentos e sugestões. Obrigado, Francisco, pela ótima apresentação. A gente conseguiu contornar tranquilamente aqui nossas questões técnicas. A apresentação foi transmitida com sucesso aí pela equipe da BDE. Obrigado pela exposição a respeito dessa análise setorial, que eu acho que setorial e local, né, que eu acho que serve de inspiração para a gente pensar a política pública e, enfim, a política industrial brasileira para o mesmo setor em outras localidades e, inclusive, para outros setores também, né? De certa maneira, acho que casa bem com a apresentação que a gente teve antes do JEGS. Parabéns, vou, sem mais delongas,
sobretudo considerando já o avanço da hora. Passo a palavra para a Luísa Nascimento, analista de sustentabilidade, economia e inovação, que foi quem abriu o nosso seminário de hoje, para ela fazer os comentários dela e dar o start, iniciar nosso debate. Luísa, a palavra está com você. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal, pelos artigos aí de excelência, ambos muito interessantes. Então, também, sem mais delongas, já vou começar aqui com alguns comentários, reflexões. O artigo primeiro foi apresentado do Diegues, né, sobre a industrialização brasileira. Primeiro, Diegues, eu gostei muito do que você colocou no seu artigo sobre a atualização, né, do termo reindustrialização para neoindustrialização, considerando a realidade não só do Brasil, mas mundial, né, com a emergência das cadeias globais de valor, como também a servitização das atividades industriais, que é muito relevante para a realidade brasileira, né, a gente sabe como funciona aqui. Gostei muito também desse termo que você indicou aí de doença brasileira, né, em comparação com a doença holandesa. Então, é interessante ver justamente esse efeito da fragmentação da produção e a emergência das cadeias globais de valor no processo de desindustrialização do Brasil, né? Como que o Brasil responde aí. Importante também que você colocou que a industrialização aqui no Brasil é dependente das importações, né? Então, e a liberalização comercial, que é um processo contrário, né, ao que já havia acontecido antes, que era da substituição de importações, a industrialização pela substituição de importações. Muito interessante o quadro que você montou aí, que relaciona, né, ao grau de efetividade das políticas industriais com o nível de capacitação para essas diretrizes. Então, só comentários aqui, né, elogiando, gostei bastante, esse tema é próximo ao meu coração aí. E o artigo, então, sugere que a industrialização deve ser diferenciada da reindustrialização, né? E aí é muito importante ligar essa ideia da retomada de industrialização do país com a ideia de sustentabilidade, que é uma agenda muito importante no Brasil, no mundo, aqui na BDE, um assunto que a gente toca diariamente, né? E aí, até relacionando os dois artigos, a gente vê que tem uma oportunidade aí de uma industrialização com atenção para a sustentabilidade no âmbito do turismo, né? O que o Francisco chamou de indústria sem chaminés, né? A gente sabe que realmente ela pode, uma atividade que pode ser feita com menos impacto ao meio ambiente, mas nem sempre é assim, mas com certeza há uma oportunidade enorme para atingir aí essa ideia de sustentabilidade, né, fazer um turismo mais sustentável, mais consciente. Então, outra coisa importante é a gente ver, analisar como que o Brasil pode desenvolver essas políticas industriais eficazes, ainda com atenção, além da agenda de sustentabilidade, com as restrições do Brasil, né, em termos de tributação, em termos de o custo Brasil, né, que a gente chama, custo trabalhista, todos esses aspectos macroeconômicos, né, a taxa de juros alta, enfim. Então, acho que vou parar por aí, e agora comentando um pouco sobre o artigo do Francisco, de turismo, muito interessante também ver essa relação, né, entre a industrialização e o turismo, como o próprio Francisco, os outros autores colocam no artigo, é um assunto novo, né? Especialmente no Brasil, não havia sido feita essa relação entre turismo e neoindustrialização, mas muito interessante ver esses números, muito legal ver essa realidade no Ceará, né? E aí eu fiquei com a curiosidade de qual seria a aplicabilidade desse estudo para os outros estados também do Brasil, e aí indo além para o resto do mundo também, né? Então, o estudo menciona também os desafios enfrentados pelos destinos cearenses na implementação desses princípios de destino turístico inteligente, né? E aí eu queria saber quais seriam as prioridades para superar essas barreiras que o Francisco coloca aí. E aí, claro, também sempre lembrando qual seria o papel do
das políticas públicas na implementação desses princípios, né? Dessa estratégia de destinos turísticos inteligentes. E, e aí também a curiosidade de por que foi escolhido o Ceará, né? Além, claro, de ser de onde vocês são, eu entendo, né? Mas se tem algum diferencial dessa região e, e quais e há exemplos de boas práticas da região que poderiam ser aplicadas, replicadas em outros estados, né? Para atingir aí essa ideia de turismo inteligente, sustentável. Aí, lembrando aqui, pessoal, que o chat no YouTube está aberto, se alguém tiver alguma pergunta, depois a gente repassa para os autores, mas eu vou deixar, então, o pessoal responder. Muito obrigada. Obrigado, Luísa, pelos comentários e pelas perguntas instigantes. Vou passar, então, a palavra vamos inverter a ordem da apresentação, primeiro para o Francisco, depois para o Diegues, para os comentários finais. Oi. Eu agradeço as contribuições, as dúvidas, Luísa. Realmente eu vou começar pelo mais fácil, né? Não somente porque eu sou do Ceará, porque que o Ceará foi objeto de estudo, tá? Como nós estamos hoje trabalhando com o mapeamento de atividades econômicas, identificando aglomerados produtivos no estado do Ceará, tá? Nós percebemos que hoje o estado tem aumentado significativamente o quantitativo de visitas e fluxos. E aí é que entra o grande problema aqui do estado do Ceará, tá? Muitos municípios possuem questões que envolvem mais legais. Por exemplo, o próprio plano diretor. O plano diretor precisa inserir o turismo dentro, e discutir como colocar o turismo de uma maneira mais sustentável dentro daquela realidade. E é o grande problema hoje dos nossos municípios do estado do Ceará, tá? E aí, acho que o pontapé inicial para poder melhorar, o contexto e fazer com que a gente caminhe para esse novo rumo, para esse novo horizonte de destinos turísticos inteligentes, é exatamente as prefeituras reestruturarem seus planos, diretores, tá? E em seguida, a questão da conectividade. Como nós recebemos turistas de várias partes do Brasil e até mesmo de outros países, esses turistas eles vêm já conectados. E se os destinos apenas quiserem ofertar aquele serviço mais homogeneizado, a concorrência se torna cada vez maior e eles perdem oportunidades de ganhar e fazer o crescimento do setor, certo? Dessa indústria que movimenta muito dinheiro no estado do Ceará. Então, a conectividade hoje ela é primordial. E o que é que falta? Em alguns municípios hoje, tá? Principalmente desses que foram citados, tem problemas de conexão, de acesso à internet, de telefonia. Então, isso dificulta, tá, a experiência hoje do turista. Outra possibilidade de ir para novos horizontes e espelhar para outros estados é observar os turistas. Eles são o foco principal que vai demandar todos os serviços que envolvem aí a inovação e a tecnologia. Então, a gente precisa compreender o que é que eles estão vendo, o que é que se pode melhorar com relação àqueles eixos dos destinos turísticos. E, infelizmente, na literatura, hoje nós não temos pesquisas direcionadas para a percepção do turista, tá? Então, é algo que pode ser observado. O diferencial, tá? Nós temos nesses locais que eu citei, são 12 municípios, e muitos desses municípios têm uma dualidade muito forte, tá? Então, do lado, nós temos o desenvolvimento do turismo em massa, mas nós também temos o turismo comunitário sendo desenvolvido nessas localidades. E esse turismo comunitário, ele segue exatamente a ideia da sustentabilidade. E isso causa um diferencial muito grande, porque o turista que vai naquela ideia de visitar aquele destino que é muito badalado, tá? Como pode ser aí Jijoca, nós temos dentro desses territórios comunidades que
estão abertas, né, para visitação, para mostrar uma nova experiência para o turista. Então, eu acho que precisa ter uma junção de políticas que façam que essa parcela do turismo comunitário sustentável, dentro daquela ideia do turismo de massa, possa também se manter, tá? E conseguir um diferencial, para o crescimento. E também, hoje, nós temos no estado do Ceará, muitos desses municípios, a questão das energias eólicas. Então, eu até coloquei na apresentação uns parques eólicos. Parece ser no meio do nada, mas são em cima ou próximos dessas regiões turísticas de visitação, tá? Alguns parques eólicos chegam muito próximos a dunas. Então, isso é algo que chama a atenção, tá? E que precisa estar alinhado com a ideia da sustentabilidade. Então, não adianta promover o crescimento dos parques eólicos sem pensar na questão da sustentabilidade. Então, na verdade, o artigo ele traz uma chamada de atenção para a questão mesmo de verificar o aspecto da sustentabilidade nos destinos turísticos do litoral do estado do Ceará, que pode sim ser replicado para outros estados, principalmente aqueles que trabalham com turismo de sol e praia, tá? Que grande parte são os municípios e estados da região nordeste do Brasil. Obrigado, Francisco. Passo a palavra agora para o Jegs. Bom, agradeço os comentários da Luísa, muito bem colocados. É, aproveitando o gancho aqui do Francisco, quando a gente, primeiro ponto que a Luísa levantou, debate sobre neoindustrialização ou reindustrialização. Numa sequência de outros artigos também, a gente tentou discutir os limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento. Discussões teóricas, né, de certa forma, né? Por isso, a importância do neoindustrialização. E o que que a gente estava discutindo? É, olha, quando eu analiso a estrutura produtiva hoje em dia, não há mais necessariamente uma coexistência temporal entre a produção, a geração e a apropriação do valor. Então, pela lógica das cadeias globais de valor, não necessariamente a produção física, a geração e a apropriação do valor acontecem ao mesmo momento. Então, não há mais essa coexistência e, além disso, não há mais uma coincidência geográfica dos processos de produção, geração e apropriação do valor. Então, na medida em que eu posso segmentar atividades e fazer com que não haja coexistência entre elas da produção, da geração e apropriação do valor, e nem a coincidência temporal, aqui é uma discussão um pouco mais teórica, né, que não deu para apresentar no artigo, né? O que que a gente imagina? A contribuição da indústria ao desenvolvimento, por que que a gente pensa em indústria? Desenvolvimento, né? Associação Brasileira do Desenvolvimento Econômico, que a gente está olhando para a funcionalidade da indústria para o desenvolvimento. Na medida em que não há mais a coexistência, a coincidência temporal, territorial, desculpa, o que que a gente sugere? Pensar política industrial hoje em dia não necessariamente implica apenas, e talvez principalmente, numa leitura de que a indústria, ao se desenvolver, ao se sofisticar, traria uma contribuição ao desenvolvimento econômico, no sentido de aumentar salários, aumentar a produtividade, aumentar a sofisticação das exportações. Nesse cenário, estou fazendo esse preâmbulo para falar do porquê da neoindustrialização. Nesse cenário, a gente abre o espaço, aí o gancho para a discussão do Francisco também, para uma estrutura produtiva ser compreendida para muito além da atividade manufatureira tradicional, digamos, sem chaminés, né, para pegar o gancho. Os serviços intensivos em conhecimento e outras atividades associadas passam a ser extremamente relevantes. Nesse sentido,
Será a colocação que a gente levanta, né? Que na nossa leitura, a estratégia utilizada pela NIB é muito adequada, a leitura é muito correta. Não faz sentido a gente pensar numa reindustrialização, é mais do que uma discussão apenas semântica, né? De voltar àquilo que tínhamos, aquilo que éramos e aquilo que perdemos. Até porque o que é a indústria no mundo mudou por esses elementos que eu acabei de falar e pela formação das cadeias globais de valor. Então, pensar uma política industrial de desenvolvimento, de fomento à inovação que seja sustentável, aderente à transição verde e que contribua para o desenvolvimento, traz consigo a necessidade de recolocar esses elementos. Por isso, a estratégia mais adequada nos parece ser aquela de pensar uma neo-industrialização. Não é um neologismo e nem uma, uma filigrana semântica, digamos assim. A ideia é de que, olha, a indústria mudou e eu preciso reorganizar. Nesse sentido, talvez seja necessário repensar alguns instrumentos, algumas políticas, como a NIB tem feito, na minha leitura, de trazer a dimensão da produção para o debate, é claro, é super relevante, mas também colocar uma ênfase maior na dimensão do conhecimento, da inovação, do aumento da produtividade, ou seja, olhar mais detalhadamente para atividades dentro do processo produtivo e dentro da capacidade de organização das cadeias, do que apenas ou principalmente para setores. Claro que isso é muito difícil de ser feito, mas acho que a lógica é nesse sentido. Então, pensar uma neoindustrialização nos parece uma estratégia mais virtuosa, inclusive para fomentar a sustentabilidade, os serviços extensivos de conhecimento, etc. Fazer uma industrialização mais justa. É isso. Obrigado, Diegues. Considerando já o avançado da hora, eu queria agradecer os comentários da Luísa, agradecer os comentários de vocês e devolvo a palavra de novo para o Francisco e para o Diegues, caso eles queiram fazer alguma consideração final, para que a gente passe para o encerramento da nossa atividade. Francisco, a palavra está contigo. Oi, oi, oi. Agradecer mais uma vez, tá, a BDE pela organização, pela possibilidade de publicizar, né, as pesquisas que são desenvolvidas pelas instituições de ensino e pesquisa, tá? Isso é primordial para fazer com que a sociedade tem acesso, né, ao compartilhamento das pesquisas, das ideias e possam sim ser replicados para umas outras realidades, né, principalmente focado na questão da promoção do desenvolvimento sustentável. Então, agradeço a Luísa, agradeço o Diegues, agradeço você, Pedro, pela paciência e pela disponibilidade em escutar e fazer as contribuições. Obrigado. Eu queria também falar que foi uma honra participar aqui desse prêmio a BDF, fico lisonjeado, queria parabenizar novamente toda a equipe da BDE, né, e os organizadores dos seminários, também aqui na figura do Pedro, agradecer e parabenizar a iniciativa da BDE, do BID, do Sistema OCB e também dos parceiros CEPAL e IPEA, nessa tarefa importante de deixar sempre em pauta o desenvolvimento econômico e ressaltar também o caráter inovador do prêmio, que em cada ano olha para questões mais prementes naquele momento para o desenvolvimento brasileiro e global, de certa forma, e tenta premiar, avançar e pautar direções nessa direção, né? Excelente, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Luísa, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Agradecer aqui Antes- a todos, aos autores, muito obrigada novamente pelos artigos de excelência, foram realmente muito interessantes. Agradecer também aos nossos parceiros, BID, ACB, a IPEA, a CEPAL, que nos ajudaram aí, comporam a nossa banca jogadora do prêmio. Agradecer a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo
E lembrar que a gente ainda tem mais um dia de webinário, amanhã vai ser o último dia, nesse mesmo horário de 10 horas. Espero que sem tantos problemas técnicos quanto hoje. E lembrar também que a gente vai publicar em breve o livro do Prêmio BDE BID de 2024, em que vocês vão poder achar todos esses artigos que estão sendo apresentados aqui. Pedro, passo a palavra de volta para você. Imagina, queria só reforçar os agradecimentos. E, enfim, eu acho que tivemos, a despeito dos nossos problemas técnicos, um ótimo momento de debate. Parabenizo novamente os autores e desejo a vocês uma ótima atividade amanhã. Que os colegas que estão nos assistindo venham também amanhã para prestigiar, que a gente ainda tem mais dois novos artigos aí para serem apresentados. Um abraço a todos e um ótimo dia.